Demon Slayer é um dos maiores sucessos da atualidade e com certeza anda deixando vários mistérios que não foram explicados e segredos que não foram revelados. E você vai descobrir tudo hoje no Iceberg de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Para você que não sabe o que é um iceberg, aqui uma breve explicação. Um iceberg mostra por camadas desde assuntos, curiosidades e segredos a teorias e mistérios desconhecidos. Começando pelo topo, pelo qual vamos descendo até a sua profundidade, onde à medida que vai ficando mais fundo, mais desconhecido ficam os fatos. Lugar esse que é ocupado somente por pessoas de sangue frio e que não têm coração. Esses são chamados de não inscritos. Então não faça parte dos otakus sem cultura e se inscreva no canal. É 2 segundinhos e totalmente de graça. Agora que tu fez isso, já pega tua pipoca e se prepara para o iceberg de Demon Slayer. Topo do iceberg. Ser textudo é de família. Como já vimos algumas vezes no anime, o Tanjiro adora dar cabeçadas nos seus oponentes, tanto que isso já é uma marca registrada. Mas você sabia que é de família? Pois é, o nosso menino herdou esse atributo de sua mãe, que foi capaz de matar um javali com uma só testada. Os elementos das respirações são reais? Afinal, será que os caçadores conseguem realmente criar fogo, água, vento ou raio apenas respirando? Isso nos foi revelado no volume 17 do mangá de Kimetsu no Yaiba, pela própria autora que disse, abre aspas, os exterminadores não estão emitindo água ou nada disso. É só que as pessoas que estão assistindo ou olhando aquilo sentem e veem dessa maneira. Fecha aspas. Ou seja, podemos pensar de duas formas. A primeira é que isso é meramente ilustrativo, para dar um charme maior no anime. A outra forma é que essas representações do fogo, raio e das outras respirações é a forma como os Onis enxergam e sentem. O mesmo vale para pessoas de fora que apenas estão observando o combate. Interessante isso, né? Erro na ficção. Shinobu é a Hashira mais forte? Não é segredo pra ninguém que pra ocupar o posto de Hashira precisa ser um excelente espadachim além de habilidoso e poderoso, porque só se torna um Hashira quando você derrota uma lua superior. Mas entre tantos, será que existe o mais forte e o mais fraco? Claro que sim, e a Hashira considerada a mais fraca é a Shinobu. Porém, ela é mesmo tão fraca assim ou a autora errou? Bom, como todos sabem, ou pelo menos a maioria que já está formada no ensino médio ou cursando o mesmo, a fórmula para calcular a força é massa vezes a aceleração, que nada mais é que velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o objeto for até a hora do seu impacto, mais forte será o impacto. E como sabemos, inclusive sabendo porque foi dito pela própria Shinobu, a mesma não tem força o suficiente para cortar a cabeça de um Oni. Por isso ela usa veneno para derrotá-los. Mas espera um pouco, como é possível, sendo que ela pode simplesmente usar a velocidade para ganhar força suficiente para decapitar o Oni que for, pois a sua velocidade é considerada uma das maiores entre os caçadores de Demon Slayer. Acho que faltou um pouco de conhecimento geral da autora, ou ela só quis ignorar o fato, pois o anime se passava antes de Newton descobrir as leis da física. Newton chora no banho. Todos os uniformes femininos têm decote? O uniforme da organização que seria dado para Shinobu originalmente seria igual ao da Mitsuri, com um grande decotão nos peitos. Mas a pilar do inseto queimou o uniforme assim que o recebeu e mandou fabricar um que fosse fechado com todos os botões. Mas bem que poderia ser interessante vermos esse tal uniforme sendo usado por ela no anime. Eu particularmente não reclamaria, e eu acho que o Tomioka também não. Aliás, ele adoraria. Inosuke tem um corvo e você não sabia. Todos os caçadores têm um corvo, com exceção do Zenitsu que tem um pardal. E por que todos os caçadores devem ter um corvo? Bom, é simples. Um corvo serve para reportar uma nova missão ou alguma notícia importante, e com o Inosuke não é diferente. Mas o Inosuke é tão maluco que ele tentou comer o seu corvo, e o coitado acabou fugindo de tanto medo dele. Mas ele está sempre rodeando o Inosuke para transmitir as missões, e ele só se esconde muito bem. Também, né? Eu não julgo o coitado por fazer isso. Pobrezinho do corvo. Os únicos com 2 lâminas. Em toda a obra, todos os caçadores usaram apenas uma lâmina Nichirin, exceto Inosuke e Tengen Uzui. Mas um fato interessante sobre isso é que também o Gyutaro é o único Oni, e detalhe, o único Lua superior a usar 2 lâminas também. Hashira e o gosto por animais. Kyojiro Rengoku queria muito ter um animal de estimação, porém ele nunca teve por causa do escroto do seu pai. Desculpa, mas eu nunca gostei do pai dele. Já Gyomei e Mitsuri sempre gostaram de gatos e compartilham uma forte ligação por causa desse gosto. Entretanto, o Tomioka não se dá muito bem com animais, visto que um cachorro, só de sentir o seu cheiro, já quis atacá-lo.
Inosuke, na verdade, é um gênio. Em termos de inteligência, Inosuke não chega a se destacar, afinal ele não sabe ler nem escrever, e também nem se destaca pela sua grande memória, que não chega nem a ser a mais surpreendente a essa altura do campeonato, já que ele não consegue lembrar o nome de ninguém. É claro que eu sei como você chama, transpirou o sovaco mal amado. Não é não. João girou o copo com o saco. Errado. Tutarô melado. Mas não é mesmo. O Inosuke é um gênio incompreendido e eu posso provar. Segundo o próprio Inosuke, mesmo ele tendo sido criado na floresta por javalis, ele nunca aprendeu a empunhar uma espada. O que aprendeu, contudo, foi como a lutar como um animal selvagem. Sendo assim, quando ele acabou derrotando um caçador de demônios que estava passando pela sua floresta, Inosuke se interessou pela arte do manejo de espada. Entretanto, amoldou as suas próprias preferências animalescas. E assim nasceu a respiração da fera, capaz de enfrentar ao lado de Kanao, pasmem, o Lua Superior 2. Tal feito que somente um Hashira conseguiria fazer, que é enfrentar um Lua Superior e logo um Superior Rank 2. Se o cara não é brabo, tá mentindo. Inosuke aprendeu a falar com os animais? Como sabemos, dito pelo próprio Inosuke, ele foi criado por javalis. Mas espera aí, um ser humano só aprende a falar com outro ser humano. Significa que o javali sabia falar? Como ninguém nunca fez essa pergunta? Bom, quando a sua mãe javali morreu, ele cortou a sua cabeça e começou a usá-la a partir daí. Isso foi tudo uma forma de homenageá-la, utilizando a sua cabeça como máscara. Porém, o Inosuke aprendeu a falar com uma família e o senhor que o encontraram um tempo depois da morte de sua mãe javali. Casal de dubladores. A dubladora da Tamayo, Maya Sakamoto, é casada com o dublador do Obanai, Kenichi Suzumura. Sentiu uma invejinha aí, Yoshiro? Enquanto ele tá se tremendo todo de raiva, a Mitsuri chora no banho por perder o seu amado Obanai. Águas rasas do iceberg. Uzui está casado com uma prima. Que o Uzui é um grande garanhão, todo mundo já sabe, afinal o cara tem 3 esposas. Chega a dar inveja em qualquer um, não é verdade? Mas e se eu falar pra você que uma de suas esposas é na verdade a sua prima? Pois é, segundo a própria autora, uma de suas esposas é sua prima, que no caso é a Makio, por essa ninguém esperava. Marca ou cicatriz? Um detalhe que poucos repararam no Tanjiro e que eu acredito que você também nunca tenha reparado foi esse. Olha bem pro Tanjiro no início do anime e agora. Notou algo diferente? Se não notou, olha aqui, no início do anime, antes do exame de caçador, ele tinha uma cicatriz na sua cabeça, que passou a se transformar em uma marca, tal marca que só a linhagem de sua família possui. Porém, é uma cicatriz ou uma marca? Isso nunca foi revelado, então fica o mistério, mas, na teoria mais comum, supõe-se que na verdade, a tal da cicatriz do início era uma marca que precisava ser despertada, e ela somente seria despertada em uma situação de extrema adrenalina, o que explica o surgimento dela depois do exame dos caçadores, onde o Tanjiro enfrentou o Oni capturado pelo Urokodaki. Muzan e seu complexo de Narciso. A história de Narciso na mitologia grega conta que um rapaz tão belo e tão vaidoso que após desprezar inúmeras pretendentes, ele acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira de uma fonte de água onde via sua imagem refletida. E é dessa história que vem o termo chamado narcisismo, a pessoa que se admira exageradamente. Na primeira temporada, onde o Tanjiro encontra o Muzan pela primeira vez, o famoso rei do pop, digo, o Oni, ele estava já se preparando para enviar os seus subordinados atrás do Tanjiro. Porém, ele acaba se esbarrando em 3 bêbados. Muzan ia deixá-los em paz e até se desculpa, apesar da grosseria dos bêbados. Então, um dos bêbados comenta sobre a pele pálida de Muzan e como ele parece pronto para cair morto. De repente, o comportamento de Muzan muda instantaneamente. Seus olhos exalam irritação e raiva. Por fim, ele acaba matando o grupo sem remorso ou hesitação. Hiroichi nunca foi o primeiro caçador. Existe um erro muito comum na fanbase, tal erro que diz que o Hiroichi é na verdade o primeiro caçador de Onis, porém está errado. Quando a sua esposa morreu por um Oni, um caçador o convenceu a entrar para a corporação. O fato é que ele foi o primeiro caçador a usar uma respiração em batalha, por isso ele é tão poderoso quanto todos os outros caçadores. E com base na criação da respiração do sol, muitos caçadores tiveram inspiração em suas técnicas e a sua respiração do sol, que deu origem a outras respirações a partir dela. Sol e Lua na mitologia japonesa.
A relação entre os irmãos Hiroichi e Mitsukatsu vem de uma referência da mitologia antiga japonesa. No mito, Amaterasu é a deusa Shinto do Sol e o Tsukuyomi é o deus da Lua. Nesse sentido, a história de briga entre os deuses, que separou o dia da noite. E isso se reflete em Demon Slayer, inclusive na criação da respiração da Lua e do Sol, que são opostas entre si, além de ser as respirações mais fortes da obra. Porque Muzan não pode encontrar o lírio azul. Na obra, o Muzan sempre está caçando o lírio azul, mas ele não o encontra, justamente porque é um Oni e o lírio azul só se desabrocha durante o dia, de tal forma que ele e nenhum de seus súditos encarregados por ele dessa missão nunca conseguiram encontrar um. Gyomei tem relação com o Lua Superior? Gyomei, o Hashira da Pedra, é um dos poucos caçadores que possui relação pessoal com um Lua Superior. No contexto, Kaigaku, o Lua Superior 6, era uma das crianças órfãs cuidadas por Gyomei no templo, sendo, portanto, pessoalmente próximo do Hashira. Aposentadoria do Pilar do Trovão. O antigo mestre do Zenitsu e Pilar do Trovão, Jigoro Kuwajima, se aposentou após perder parte de sua perna direita no meio de uma batalha aos seus 35 anos de idade, assim deixando de ser um pilar muito cedo e jamais foi capaz de despertar a marca do caçador. Meio do iceberg, as águas profundas. Muzan e suas esposas. Depois de se tornar um Oni, Muzan teve 5 esposas. Entretanto, por ser muito frio e sem empatia, praticou uma série de abusos psicológicos contra as mulheres, que então tiraram a sua própria vida. A respiração da morte. Quando Tanjiro desperta a respiração do sol pela primeira vez na luta contra o Rui, logo após isso ele fica extremamente cansado, mesmo a usando por poucos segundos. Isso também aconteceu na luta contra Daki, ele chegou a ficar sem fôlego e sem conseguir respirar, fora os danos que ele sofreu pelo próprio corpo, mas por tão pouco ele não morreu, e tal respiração que é tão poderosa que somente é passada de geração a geração. Entretanto, especula-se que o seu pai morreu de uma doença, mas nunca foi revelado a causa de sua morte. Teorias apontam que a respiração do sol foi um dos pontos da sua morte, visto que é uma respiração extremamente poderosa com sérias consequências. Por que os pilares morrem tão jovens? Todo caçador nível Hashira tem grandes chances de despertar a sua marca de caçador, que lhe concede vários atributos em seu corpo físico. Porém, ao despertá-la, você morre aos 25 anos. Porém, Yorichi, apesar de ter a sua marca despertada, nunca morreu jovem. Inclusive, velhinho, caindo aos pedaços, ele foi capaz de enfrentar o Muzan. No mangá, os únicos caçadores que despertaram a sua marca e morreram aos 25 anos foram Gyu e Sanemi, tudo por consequência da batalha entre Tomioka e Akaza, Sanemi e Kokushibo. A linhagem dos Kamados são os Onis perfeitos. Muzan, na batalha final contra os Hashiras, para que ele pudesse se vingar dos pilares, ele injetou todo o seu sangue no Tanjiro, que foi capaz de aguentar toda aquela incrível quantidade do Oni original. Tanjiro se torna um Oni mais poderoso, capaz de andar sob a luz do sol. Acredita-se que seria por causa da sua respiração do sol, porém eu acredito que não, visto que a Nezuko, depois de um tempo, ela também conseguiu andar sob a luz do sol, e ela não consegue utilizar a respiração do sol. Por isso, o que reforça a teoria é que a família Kamado seriam Onis perfeitos justamente por causa da sua linhagem sanguínea. Dom ou maldição. O atual líder da organização dos caçadores de Onis é o Kagaya Ubuyashiki. No entanto, como mostrado no anime e no mangá, ele tem uma debilidade física que não pode usar nenhuma habilidade para lutar contra os Onis ou se defender. E o pior de tudo, que mesmo sofrendo de suas debilidades hereditárias, ele teve que assumir a responsabilidade pela organização desde cedo. Ou seja, Kagaya foi nomeado líder com 4 anos de idade. Porém, mesmo com seus problemas de saúde, ele possui uma habilidade muito útil e poderosa, o dom da previsão. Essa habilidade permite que ele evite situações desastrosas, além de lhe dar maior clareza para entender situações que no futuro são confirmadas. É aquela famosa frase, com grandes poderes, vem grandes problemas. Não, pera, algo de errado não está certo. A escura ponta do iceberg. Tanjiro, a reencarnação de Hiroichi. Por causa da linhagem de Tanjiro ter o histórico da marca dos caçadores que o permite o uso da respiração do sol, acredita-se que a família Kamado teve origem a partir dos filhos de Yorichi. E como a marca do Tanjiro é muito semelhante à de Yorichi, pode-se dizer que Hiroichi se reencarnou no Tanjiro, apesar de nunca ter sido confirmado. É uma teoria bastante interessante. Muzan não está morto.
Para a criação de Onis, o Muzan transfere seu próprio sangue de seu corpo ao corpo do humano, a quem logo após receber o sangue, se tornará um Oni. Entretanto, acredita-se que pela quantidade de sangue ingerida no corpo de Tanjiro, o que de longe não foi pouco, uma parte do Muzan está inserida dentro de seu corpo, pois mesmo que o Tanjiro se recupere e volte a ser humano, é difícil não acreditar que o Muzan ainda estaria vivo dentro do Tanjiro, reunindo energia para se recuperar e sair no momento perfeito para executar a sua vingança. Essa é uma teoria bem macabra, mas que nos daria mais episódios de Kimetsu no Yaiba. Então, eu meio que gostei, apesar de não fazer muito sentido. Rosto do Urokodaki. Não é segredo pra ninguém que Urokodaki fez com que o treino do Tanjiro fosse um verdadeiro inferno do começo ao fim, e desde sua primeira aparição ele pareceu ser um velho rancoroso, com uma personalidade muito séria e fria, mas nunca conseguimos ver esse tal semblante de frieza dele, porque durante toda a história do anime ele apareceu com aquela máscara vermelha que mais se parece ser baseada naquele emoji de carinha vermelha. Mas você sabe por que ele usa aquela máscara? Bom, existem dois motivos. Na época que ele costumava caçar os Onis, os mesmos Onis costumavam tirar sarro dele por causa do seu rosto extremamente gentil. Por isso ele arranjou um jeito de esconder completamente a sua cara, já que ele odiava que os Onis tirassem sarro de sua cara gentil. Além disso, aquela máscara apavorava os seus inimigos. Então, o que podemos tirar disso tudo? Que na verdade, apesar dele sempre estar no pé dos seus alunos e fazendo com que eles deem o seu máximo, ele não quer vê-los mortos em batalha de jeito nenhum. Por isso que quando o Tanjiro volta vivo do exame dos caçadores, ele chega a chorar. Qual a lição que aprendemos, crianças? As aparências enganam. Seria tudo diferente. Em uma entrevista para Livedoor News em 2020, a autora Gotold falou que a sua história iria ser totalmente diferente. O personagem principal iria ser cego inicialmente, e ele andaria armado e tinha partes artificiais em seu corpo. Ele também foi descrito como sério e severo, que dificultava a interação com os outros personagens. De uma coisa eu sei, se o Tanjiro fosse cego, aí o seu nariz seria imbatível, porque o moleque consegue sentir cheiro de tudo. Acabamos de ver todos os fatos, teorias, mistérios e segredos apresentados nesse iceberg de Kimetsu no Yaiba. Comenta aí, de todos os fatos apresentados nesse iceberg, qual mais te surpreendeu? Se tu chegou até aqui, eu creio que tu curtiu o vídeo, então não se esqueça de deixar o like pra ver mais vídeos assim. E é claro, se tu quer receber os próximos vídeos e assistir os próximos icebergs, falando sobre mais fatos, teorias e segredos sobre outros animes, é só você clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, vermelhinho, que é totalmente gratuito. Obrigado por ficar até aqui comigo, e eu te vejo em outro vídeo.